Meus amados irmãos, abram suas Bíblias comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Hoje, nós estaremos nos detendo especificamente nos versos 33 e 34. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 e 34. Está aberta a Bíblia aí? Então tá bom. Deixar aberta, eu preciso, antes de nós iniciarmos a exposição desse texto, lhe dar uma perspectiva, um panorama sobre o que estamos tratando aqui, o que Paulo está desenvolvendo aqui. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Semana passada nós vimos no início da exposição desse trecho que Paulo está expressando admiração e espanto nesse texto, especialmente diante de tudo o que ele falou a respeito do Evangelho até aqui. Admiração e espanto foi o sermão que expusemos semana passada. E aqui eu quero começar a designar, a fazer menção de que essa admiração e espanto, ela tem uma causa específica. E aí nós veremos nesse texto que causa é essa. O que está fazendo Paulo sentir-se admirado e espantado? Na verdade, há duas, tá? Mas eu vou tratar de uma delas hoje e a outra semana que vem. Por isso, vamos hoje dos versos 33 e 34. No Evangelho, Paulo nos mostrou como Deus está desenvolvendo a história da salvação, como Deus está cumprindo os seus desígnios, os seus planos, o seu governo, a sua atuação soberana para manifestar a sua glória no meio dos homens. A Bíblia fala muitas vezes, queridos, de Deus cumprindo seus propósitos, seus desígnios, seus planos, os seus decretos, realizando a sua própria vontade, tá? Há muitos textos da Bíblia, inclusive vimos em Romanos, diversas porções de Romanos, que falam desse Deus cumprindo os seus propósitos, seus planos, seus desígnios. E aqui, especialmente nesse texto, a admiração de Paulo é uma admiração que se expressa diante do decreto de Deus. A admiração de Paulo aqui é uma admiração em respeito ao decreto de Deus. Você fala, pastor, mas não está escrito decreto aqui nesse texto. Tudo bem, não está escrito decreto nesse texto. Mas você verá nesse texto que Paulo vai exaltar o conhecimento e a sabedoria de Deus, que por meio destes, Deus então realiza os seus caminhos que são inescrutáveis e os seus juízos que são insondáveis. Logo, o conhecimento e a sabedoria de Deus, aos quais Paulo exalta, ele os exalta porque são por meio do conhecimento e da sabedoria de Deus que Deus realiza os seus caminhos. E estes caminhos são um modo de a Escritura falar a respeito de quê? De Deus cumprir os seus planos, seus desígnios e seus propósitos. E quando a gente busca arranjar toda essa linguagem, propósitos, planos, desígnios, projetos, a gente arranja essa linguagem toda que nós encontramos na Bíblia numa expressão só: o decreto de Deus. Então entenda, o assunto de Paulo aqui é a sua admiração pelo decreto de Deus. E é decreto mesmo, não são os decretos, tá? Porque, óbvio, nós vemos na história, no tempo e na vida de cada uma das pessoas, diversos acontecimentos e planos e propósitos se dando. Mas na mente de Deus, não há diversos planos, propósitos. Deus não está cumprindo um tique em diversas agendas, Deus tem o seu decreto sobre os homens, no qual Ele realiza a sua vontade. E isto é o que traz admiração a Paulo, especialmente nesse texto aqui, tá bom? O que é um decreto? Nós, inclusive, estamos vivendo os dias aqui, no nosso Distrito Federal, onde temos visto o governador legislando, O governador, embora seja sua função executiva, ele tem legislado através dos decretos. No nosso tempo, um decreto é um meio pelo qual
um governo, ele legisla, ele estabelece leis, certo? Isso é um decreto. Mas, saindo desse nosso tempo, o decreto é como Deus estabelece as coisas que acontecerão, que Ele realizará, e as quais, pelo seu propósito e sua vontade, vão se cumprir cabalmente, integralmente. Deu para entender o que é o decreto de Deus? Que o assunto de Paulo aqui é o decreto de Deus? Então, leiamos os versos 33 e 34, e observemos nesses versos 33 e 34, então, esta fala de Paulo, na qual ele se admira pelo decreto de Deus, que é realizado com sabedoria e com conhecimento. E aqui está escrito assim, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir aqui, palavra a palavra, sentença a sentença, tá? Paulo diz assim, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Bem, Paulo começa aqui então esse trecho falando da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E, como eu lhes disse semana passada, essa profundidade é uma admiração que Paulo tem por algo que ele não consegue contemplar completamente. Paulo está admirando algo, características do ser de Deus, as quais ele encontra insondáveis, as quais ele percebe que ele não consegue dimensioná-las totalmente. E a primeira característica ou atributo ao qual Paulo se refere, é a riqueza de Deus, a riqueza manifesta de Deus. Bem, a riqueza dos homens nós sabemos o que é a multidão de recursos materiais, né? Quer seja o indivíduo ter muitos imóveis, quer seja o indivíduo ter muitos dólares, quer seja o indivíduo ter muitos metais preciosos, seja o que for, moeda corrente, nós dizemos que alguém é rico quando ele tem uma multidão de recursos materiais, tá? Não é isso mesmo que nós dizemos sobre riqueza? Geralmente nós nos referimos à riqueza falando de recursos materiais. Mas tudo bem, o que é a riqueza além dos recursos materiais? A riqueza além dos recursos materiais é aquilo que transborda, aquilo que abunda, aquilo que está além do que é comum, que não precisa de contingência, de ser medido, que não precisa de economia, que não precisa de moderação, porque não é escasso. Isso é riqueza, não é só riqueza material, há outros tipos de riqueza. E a riqueza é aquilo que nós não precisamos medir, contar, separar, repartir, porque há muito, há tanto que não faz diferença. Se nós tivermos de dar uma porção hoje, e outra porção amanhã, e outra porção, não acabará. Isto é abundante. E é nessa perspectiva que Paulo está falando da riqueza de Deus. É claro que Paulo não está falando da riqueza material de Deus, né? Deus certamente é trilhardário, né? Sei lá, sextilionário. Não consigo elaborar números para falar da riqueza material de Deus. Afinal de contas, tudo que há no universo é dele, né? Imagine quantas minas de ouro, de cobre, quantos diamantes há no universo além, e quantas riquezas que nós nem conhecemos hoje, que são muito mais preciosas do que diamantes, por exemplo, né? É claro que Paulo não está falando dessa riqueza material de Deus. Sim, é óbvio, Deus tem toda a riqueza material do universo. A riqueza de que Paulo está falando aqui é de uma riqueza no ser de Deus, tá, queridos? É de uma riqueza que diz respeito a algo interno a Deus, e que é revelado aqui na epístola de Paulo aos Romanos também. Riquezas que dizem respeito ao ser de Deus, ao caráter de Deus, as riquezas que há em Deus. E Paulo descreve na epístola aos Romanos algumas dessas riquezas. Por exemplo, a riqueza da justiça de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3:21, que sem a lei Deus manifestou a sua justiça. Paulo vai dizer em 2:5 de Romanos, que Deus fará juízo aos homens, trazendo os homens ao seu tribunal.
Paulo nos mostra nessa epístola aos Romanos a grandiosa riqueza da justiça de Deus. A justiça de Deus não é algo que Deus tem em medida, que precisa ser administrado em doses. Não, a justiça de Deus é abundante. A justiça de Deus, inclusive, se revela na cruz de um modo mais abundante possível. A palavra de Deus é dita que o Senhor Jesus, através do profeta Isaías, que ele recebeu da mão do Senhor 2 vezes aquilo que nós merecíamos. Ou seja, Deus não aplicou sua justiça de maneira comedida em Jesus Cristo, culpando e julgando o condenado pelos pecados daqueles que crerão nele. Não, Deus cumpriu a sua justiça de um modo abundante. E a palavra de Deus nos diz que Deus fará juízo de forma plena, abundante, rica, quando Ele manifestar seu nome e a sua justiça nos últimos dias. A Escritura também fala da riqueza, do amor de Deus. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo nos diz que Deus, Ele não nos deu a conta-gotas, não nos deu uma porção, mas sim que Ele derramou o seu amor em nossos corações. Nós vemos no Evangelho essa riqueza do amor de Deus demonstrada, a ponto de no capítulo 5, verso 8 aqui de Romanos, o apóstolo Paulo nos dizer que Deus demonstrou o seu amor para conosco. De que modo? Na cruz do Calvário. Ali Deus demonstra, Deus não dá uma medidazinha, Deus não dá uma bitoca, Deus não dá um beijinho, Deus não manda uma cartinha, entende? Deus escreve com tinta de sangue na história a carta de amor, declarando-se apaixonado e amoroso pelos filhos a quem Ele vai salvar. A palavra de Deus nos mostra essa riqueza da justiça e a riqueza do amor de Deus e outras riquezas, inclusive aqui em Romanos, que eu poderia me deter nelas, mas Paulo aqui não vai se deter especificamente nem na riqueza do amor, nem na riqueza da justiça de Deus. Que riqueza então Paulo vai se deter especificamente? Paulo vai se deter nas riquezas de Deus, inclusive manifestadas aqui em Romanos, as quais Deus manifesta, pelas quais Deus manifesta o seu governo e a soberana execução de seus planos. É nessas riquezas que Paulo vai se deter aqui. Ele começa, ó profundidade da riqueza, e aí ele continua, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo então aqui se detém especialmente na riqueza da sabedoria e na riqueza do conhecimento de Deus. Ele não está ocupado aqui com a justiça e o amor de Deus, já falou sobre isso algumas vezes atrás. Aqui ele está admirado da riqueza, que expressa-se no conhecimento e na sabedoria de Deus. Por quê? Porque é com sua sabedoria e o seu conhecimento que Deus decreta os planos e os traz à existência. É pela sua sabedoria e pelo seu conhecimento que Paulo acabou de nos dizer, nos últimos versos que vimos ali, do capítulo 11 até o verso 32, que Deus projetou nos últimos dias chamar todo Israel para si, a grande massa de Israel, e que Deus nesses dias então cumprirá aquilo que Paulo chama de a ressurreição dos mortos, a sua vinda. Paulo está olhando para a história, está vendo Deus governar a história com o quê? Com conhecimento e com sabedoria. E por isso ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Bom, vamos entender então um pouco mais o que vem a ser este conhecimento e esta sabedoria de Deus. O que é o conhecimento, irmãos? Conhecimento é basicamente saber o que eu entendo, o que eu assimilo. O que eu entendo, o que eu assimilo, o que eu sei, isso é para mim conhecimento, certo? Ok? Você sabe, você entende, você assimilou, você capturou, então você tem conhecimento sobre isso. E o que vem a ser a sabedoria, queridos? A sabedoria é o modo mais eficiente, é o modo mais correto
é o modo mais ajustado, perfeito, de aplicar o conhecimento que nós temos. Inclusive, há muitas pessoas que conhecem muito, mas que são pouquíssimo sábias, porque, embora conheçam, não sabem aplicar esse conhecimento. E há outras pessoas que, embora conheçam pouco, são profundamente sábias, porque o pouco que sabem o aplicam de um modo mais eficiente possível. Deu para entender o que é conhecimento e o que é sabedoria? Certo? A sabedoria está ligada à ideia de eficiência, de fazer o que temos de fazer do jeito mais certo, mais ajustado, mais perfeito, mais adequado possível. Ok, queridos? Tudo bem? Isso aplicado a nós, conhecimento e sabedoria, né? Mas em Deus. O que é o conhecimento em Deus, queridos? O conhecimento em Deus é algo inesgotável. É simplesmente saber de tudo, de todas as coisas, que foram, que são e que serão. Cada partícula existente da matéria, cada segundo no tempo da história, o desenho de cada floco de neve. Eu não sei se você sabe, mas cada floco de neve, bilhões e bilhões e bilhões de flocos de neve caem quando há uma nevasca. Você já viu um desenho de um floco de neve? É simplesmente lindo. É uma obra de design. O floco de neve é uma obra de design. E cada um daqueles bilhões de flocos de neve, que são criados um completamente diferente do outro, cada um destes, Deus conhece o desenho, a arquitetura, a forma, o design de cada floco de neve que já existiu durante toda a existência desse planetinha que nós conhecemos. Então, o conhecimento de Deus é isto, né? É saber isto, só isto. Cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, cada ideia que já existiu no pensamento de qualquer homem, cada necessidade, mesmo de um animal. No livro de Jó, nós vemos Deus perguntando a Jó: acaso é você quem dá alimento, Jó, aos filhos dos corvos quando eles clamam por mim? A quem os animaizinhos clamam? Lá na floresta, e você nem sabe? A Deus, e é Ele quem os responde. O Senhor Jesus vai dizer que nem mesmo a vida de um pardal é algo que Deus despreza, que Deus ignora. Pelo contrário, um pardal só cai. Um pardal, irmãos, um passarinho no meio da floresta, só cai quando Deus quer. E Ele sabe. O conhecimento de Deus é essa questão vastíssima, que está para muito além daquilo que nós podemos capturar. E a sabedoria de Deus, queridos? Se a nossa sabedoria é nós sabermos aplicar o nosso conhecimento e aplicá-lo da forma mais eficiente, é claro que em Deus isso é algo muito maior e muito mais amplo, né? A sabedoria de Deus está ligada a Deus realizar todas as coisas que Ele realiza de modo perfeito. Deus é perfeito em todos os seus caminhos, em todas as suas ações. A sabedoria de Deus nos diz de um Deus que nunca fará algo que esteja para além, ou melhor, para quem de sua própria perfeição. Entende isso? E quando Paulo aqui está falando então da sabedoria e do conhecimento de Deus, que dizem respeito aos caminhos de Deus, Paulo então está nos levantando, nos dando informação de que quando Deus realiza os seus caminhos, Ele os realiza com conhecimento e os realiza com sabedoria. Certo, queridos? Há conhecimento e sabedoria neste mundo? Há abundante conhecimento e sabedoria neste mundo criado. Olhemos para o mundo criado, especialmente para o nosso planetinha. O mundo criado não é obra de amador, não é obra do acaso. Quanto mais conhecemos o mundo, mais percebemos que o conhecimento e a sabedoria que há nesse mundo é virtualmente inesgotável. Por exemplo, no nível microscópico, o mundo das pequenas coisas, né? Nós achamos que sabemos alguma coisa. Nós começamos a filosofar lá no tempo dos gregos sobre os elementos que não se dividem, os átomos. Se nós formos repartindo as coisas, nós chegaremos a uns elementos que não se dividem.
E por isso em grego a palavra é atomos, não divisível, né? Não cortável, tá bom? Os gregos filosofavam a respeito disso. E aí na prática nós começamos a avançar nesse assunto a época de Lavoisier, em 1789, químico Lavoisier. Ele é quem descobre e dá início a selecionar e a dar informação a nós dos elementos que existem nesse mundo. Daí depois nós descobrimos, né, ou melhor, nós chegamos, é ele quem desenvolve o que hoje nós conhecemos como tabela periódica. Ele que descobriu os primeiros 33 elementos da natureza. Hoje já são mais de 118, né, são 118. Mas os primeiros 33, ele quem os elenca, por exemplo. É ele quem identifica e descobre o oxigênio e o hidrogênio. O cara é um monstro, né? Aquele tempo, sem recurso nenhum, descobriu e identificou o hidrogênio e o oxigênio. E aí nós conhecemos aqueles elementos lá da tabela periódica, né? Os 118. Aquele tempo de Lavoisier, se imaginava que está aqui o átomo. Isso aqui são as coisas indivisíveis. O oxigênio, a molécula de oxigênio, a molécula de hidrogênio, o ouro, né? Enfim, o carbono. Mas nós fomos descobrindo depois, avançando em pesquisa, e realmente chegamos ao átomo. Ao átomo. E lá no átomo nós descobrimos que o átomo também não era uma coisa simples, ele era complexo, ele tinha prótons, nêutrons e elétrons. E embora já tenhamos avançado para além do átomo, nem o átomo nós ainda já o conseguimos conhecer completamente. Mas nós descobrimos que existe um elemento fundamental chamado átomo, e ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Mas aí começou a se teorizar que existiria alguma coisa para além dos prótons, nêutrons e elétrons. Corte os prótons, corte os nêutrons, corte os elétrons, o que nós teremos? Ninguém tinha uma faca para cortar isso aí, né? Oi? Neutrinos, né? Não apenas, muitas outras coisas além dos neutrinos. O que nós teríamos além disso aí? Nós teríamos outros elementos, começou a se pensar sobre isso. E aí foi construído há algum tempo atrás o colisor de hadrons, já ouviu falar? Lá na Suíça, entre a Suíça e a França. O que é isso, pastor? É um túnel de 27 quilômetros, num formato circular, que foi feito para se acelerar esses pequenos elementos, prótons, nêutrons, e fazer que esses elementos colidissem, porque ninguém tinha uma faca para separar isso, né? Então imagina, não tinha uma faca para cortar próton, o que a gente vai fazer com os prótons? Vamos fazer eles baterem de frente, como se fosse um acidente, e vamos ver o que sobra desse acidente. Bem, lá descobriram que existem muito mais coisas do que nós imaginávamos, além de prótons, nêutrons e elétrons. Quark up, quark down, strange quark, bottom quark, uma série de outras coisas. E o conhecimento disso levou-nos a saber que tudo que a gente imaginava que era esse mundo pequenininho é muito diferente do que a gente havia teorizado. Nosso conhecimento falhou. As teorias que nós tínhamos sobre esse mundo pequenininho falharam. Ou seja, aquilo que nós nem conseguimos compreender deste mundo minúsculo. Por que essas coisas existem? Como elas se relacionam? Como elas se ligam? Como elas estabelecem uma função e uma relação entre uma e outra? Nós estamos questionando essas coisas até agora e estamos mais perdidos do que nunca. Mas Deus já as conhecia. Deus chamou quarks, Deus chamou prótons e elétrons e deu a eles o lugar de eles estarem e disse: fiquem aqui estáveis segundo estas leis. Os blocos fundamentais da vida, onde estão, Deus os conhece. Quem sabe um dia a gente ainda vai repartir, né? Quarks, e descobrir que há outras coisas além dos quarks. Enfim, nesse nível pequenino das coisas minúsculas, imagina quanto conhecimento há aqui, queridos, quanta sabedoria para fazer que essas coisas se liguem de modo tão perfeito. Por que nós somos uma matéria que não se desfaz? Por que nós não nos desfazemos, não nos desligamos? Por que a matéria que há no nosso corpo simplesmente não se aparta? Por quê, queridos? Porque Deus criou esse mundo minúsculo com conhecimento e com sabedoria. No nível astronômico, também existe muito conhecimento.
e muita sabedoria. Nós sabemos que o nosso planeta, ele gira em torno do Sol, não é isso? A 108 mil quilômetros por hora, aproximadamente. Essa é a velocidade a qual a Terra está girando em torno do Sol. Mas preste atenção, nós estamos a uma absurda distância do Sol. E ainda assim tem uma ligação entre a Terra e o Sol, que faz que nós continuemos nessa dança cósmica em torno do Sol, e nós não nos afastemos do Sol, e nós não caiamos dentro do Sol. Tem um balanço cósmico aqui, que em alguma medida é feito pela gravidade. A gravidade é que liga esses grandiosos corpos uns aos outros, o Sol e a Terra, e faz que nós, mesmo a bilhões de quilômetros de distância, nos mantenhamos suspensos no espaço. Mas nós não apenas giramos em torno do Sol. O nosso próprio sistema solar gira em torno do centro da Via Láctea. Nós estamos girando em torno do Sol, e nós, junto com o Sol, estamos girando em torno da Via Láctea, a nada menos do que 850 mil quilômetros por hora. E nós continuamos ligados a essa multidão de estrelas que há na nossa Via Láctea, e nós não colidimos com estrelas nenhuma, e nós não nos afastamos da Via Láctea, e nós nem caímos no grande buraco negro que existe no centro da Via Láctea. Está tudo ligado pelo quê? Pela gravidade. E mesmo a Via Láctea, ela está viajando a aproximadamente 2,3 milhões de quilômetros por hora, espaço afora, e nós não sabemos a que, há teorias, mas nós não sabemos a que a Via Láctea está ligada, com o que ela tem uma relação de gravidade. Mas aí eu pergunto para você, o que é a gravidade? Bom, você sabe que existe a gravidade, né? Você está aqui, se você pular você não sobe, é porque existe uma relação de gravidade entre sua massa e a massa do planeta. Você está ligado ao planeta. Mas o que é a gravidade? Ninguém sabe o que é a gravidade. A gente sabe que ela existe, a gente sabe medir os seus efeitos, mas ninguém sabe dizer como um planeta a bilhões de quilômetros de distância do Sol mantém-se ligado ao Sol. Ninguém sabe dizer como esse sistema solar, a muitos outros bilhões de quilômetros de distância, se mantém ligado ao centro da Via Láctea. A gente não sabe explicar. Parece muitas vezes, né, que os cientistas, os físicos, falam das coisas como se soubessem de tudo, né? A gravidade é um mistério. Não tem cordas. Já verificou se tem cordas entre a Terra e o Sol? Não tem cordas. Não existe força eletromagnética que nos ligue ao Sol. Não existe nada senão a gravidade. Nós não sabemos o que é. Mas o profeta Isaías já sabia o que era. Ele diz assim, Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus disse, terra, mova-se ao redor do sol. Ele põe em marcha. A terra diz simplesmente, sim senhor. E ela marcha ao redor do sol. E o sol, Deus disse, sol, mova-se ao redor da Via Láctea. E o sol simplesmente diz, sim senhor. E lá está ele marchando. E ele não desvia um grau, nem para a esquerda, nem para a direita. E a terra não vacila, nem um centímetro para mais dentro do seu relacionamento com o sol, nem um centímetro para mais fora da sua relação com o sol. Ela está ligada pela palavra de Deus. Quanto conhecimento e quanta sabedoria há nestas coisas grandiosas que Deus criou. E na esfera da vida, há muito conhecimento, há muita sabedoria. Há um tempo atrás, a época em que Darwin propôs a sua teoria, a partir da qual se desenvolve a ideia da evolução natural das espécies, Darwin imaginava que a vida era um negócio muito simples, que nas células, as células eram alguma coisa parecida com slime. Você conhece slime? Pois é. Se imaginava que a célula era tipo um slime.
Aí ele falou, bom, se é tipo um slime, então é o seguinte, o slime vai, né, um slime se liga a outro slime, depois viram 2, 3, 4, 5 slimes, esses slimes vão ficando juntos e vão se tornando cada vez coisas mais complexas. E aí, imaginava-se que a vida tinha vindo de uma bactéria, de um vírus que foi evoluindo, que foi evoluindo, que foi evoluindo, e de uma bactéria nós temos uma microbacteriologista, uma bacteriologista hoje, né? A bactéria virou uma bacteriologista. A bactéria virou um ser humano que estuda bactérias, né? Imaginava-se que, então, os mamíferos foram gerados pelos primeiros seres viventes no ambiente aquático, e daí, então, os peixes, então, vieram para este espaço fora da água, e aí tivemos os répteis, dos répteis depois tivemos os mamíferos, alguns não gostaram muito da terra, voltaram para o mar, viraram baleias, enfim, essa historinha toda aí. Você sabia que as galinhas são descendentes dos dinossauros? A galinha. É assim que se explica o que aconteceu com os dinossauros, viraram galinhas. Bem, era assim que se imaginava quando nós conhecíamos muito pouco sobre a vida. Mas hoje nós chegamos às células. E sabe o que é uma célula? Uma célula não é um slime, né? O que é uma célula, queridos? É uma indústria multicomplexa, com muitos nanorobôs dentro delas, que seguem ordem, código, processamento. Uma célula só é muito mais complexa do que uma indústria da Amazon. Lá na Amazon é o seguinte, você faz um pedido nos locais onde a Amazon concentra, né, tanto o estoque quanto a distribuição dos seus produtos. Você faz um pedido, não tem pessoas trabalhando. Lá os robozinhos recebem o pedido por e-mail, vão para as plataformas, pegam os produtos, colocam nas esteiras, embalam os produtos, verificam a qualidade dos produtos e mandam esses produtos a serem despachados para outros robôs que os conduzirão a ônibus, que depois os conduzirão a aviões, enfim, isso é despachado. Eles já estão pensando hoje, já estão fazendo testes com o despachamento desses produtos por meio de drones. A Amazon é extraordinária. Mas uma célula é muito mais complexa que a Amazon. Você já teve curiosidade de saber como é que funciona uma célula por dentro? A velocidade que um robozinho se conduz dentro da célula, há muitos robozinhos, há robozinhos que pegam conteúdos e levam de um lado para o outro, eles andam a uma velocidade absurda, fazendo caminhos, eles criam caminhos à medida que eles caminham para levar as coisas de um lugar para outro na célula. A célula é uma coisa extraordinária, é uma indústria de micro-robôs, de nanorobôs. E muito mais que isso, lá dentro da célula não há só robôs extraordinariamente planejados. Há informação. Nós abrimos as células e o que nós encontramos lá? Códigos, informação, palavra. A palavra dentro das células. Entende isso? Bem, há um cara chamado Michael Behe, um biólogo, ele escreveu um livro que há pouco tempo foi traduzido para português, em fevereiro agora, foi traduzido para português, um livro onde ele consegue demonstrar como a teoria da evolução é falha. E, na verdade, o que está acontecendo em nós não é evolução, é involução. Se achava que o DNA ia se evoluindo, e a partir da evolução do DNA, a espécie ia se mudando, mas o que ele conseguiu provar? O DNA não evolui, o DNA involui. Na verdade, o que há dentro da célula não é uma evolução das informações no DNA. O que há dentro da célula é uma involução das informações do DNA. Ou seja, o homem não se tornará melhor do que ele é. Os seres vivos não se tornarão melhores do que eles são. Na verdade, todos nós estamos num processo de degradação, de desfazimento. E é óbvio, por isso que a cada dia nós temos mais doenças e coisas semelhantes, né? Por quê? A Bíblia já dizia, Deus no princípio havia criado tudo bom, e depois da queda, o que Deus disse sobre esse mundo? Maldito. A palavra de Deus a este mundo foi, maldita é a terra pelo seu pecado. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus já dizia é o que nós hoje estamos começando a descobrir. O quê? Que este mundo tem muito mais conhecimento e sabedoria do que nós podemos imaginar,
e que ele está sendo conduzido conforme os planos e desígnios de Deus. Esse conhecimento e sabedoria sobre esse mundo material, que nos revela a grandeza de Deus, já havia sido cantado pelo salmista, o profeta Isaías, em Isaías capítulo de número 40, verso de número 12, quando o profeta Isaías pergunta: quem mediu as águas da concha da sua mão? Ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Este é o Deus que nós servimos, a quem Paulo está admirando aqui. Um Deus cujo conhecimento e cuja sabedoria formaram esse mundo microscópico, esse mundo astronômico e a vida. Mas preste atenção, Paulo aqui não está admirado do conhecimento e da sabedoria de Deus, embora seja algo admirável, aplicado a esse mundo material. Paulo está admirado do conhecimento e da sabedoria de Deus, dirigida ao governo e ao soberano modo como Deus está dando curso a essa história. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está admirado não de quarks, não de estrelas, não da vida. Paulo está admirado de como Deus governa este mundo. Como esse Deus que criou todas essas coisas intrincadas e complexas, também de um modo intrincado e complexo, governa este mundo. E o que Paulo vai falar aqui? Quão insondáveis, observe aqui o verso de número 33, a parte B. Quão insondáveis são o quê, queridos? Os seus juízos. E quão inescrutáveis o quê? Os seus caminhos. Há caminhos e juízos de Deus na história que estão sendo governados pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria. O que Paulo está admirando aqui não é essas coisas extraordinárias de que acabamos de falar. O que Paulo está admirando é como é que Deus está governando com profunda e insondável sabedoria e com profundo e insondável conhecimento este mundo. Porque ele diz assim: os juízos que eu vejo Deus realizar são juízos que Deus está realizando com o seu conhecimento e com sua sabedoria. Os caminhos que eu vejo Deus trazer à existência, o modo pelo qual Deus está governando esse mundo, é um modo que é estabelecido com conhecimento e com sabedoria. E Paulo está admirando, obviamente, as coisas que ele já havia falado sobre a palavra de Deus e o Evangelho. Como Deus havia sido paciente para com o homem caído. Romanos 9, 22. Deus entendeu, discerniu a necessidade que o homem caísse, o homem caiu, e Deus foi paciente e longânimo na história do homem, conduzindo o homem durante esse tempo do seu endurecimento. Paulo fala da revelação do caráter de Deus e da pecaminosidade humana através da lei, em Romanos 3:20. Paulo então se admira de como Deus construiu uma maneira de trazer os homens à compreensão de que eles são pecadores, de que Deus é justo, e Deus faz isso através da sua lei. Paulo certamente está pensando em como Deus enviou com conhecimento e com sabedoria seu Filho para a salvação daquele que crê. Deus projetou, Deus designou, Deus estabeleceu com conhecimento e com sabedoria enviar seu Filho, a fim de revelar a sua misericórdia e o seu juízo ao mundo e aos homens. Paulo está boquiaberto diante de um Deus que está governando a salvação de cada um daqueles que ele vai salvar, conforme ele designou e disse em Romanos 8, 28, 29, 30, 31. Quando ele fala que Deus escolheu de antemão, predestinou, chamou, ele justificou e ele glorificou aqueles que ele vai salvar. Paulo está olhando para tudo isso e dizendo: caramba, quanto conhecimento
e quanta sabedoria há em tudo isso que Deus está realizando. Os caminhos de Deus na história, os caminhos de Deus no tempo, o que Deus está estabelecendo nesse mundo, quer seja governando nações, quer seja conduzindo uma vida, Ele está fazendo com conhecimento e com sabedoria. E Paulo diz aqui que esses juízos e caminhos de Deus, embora parcialmente conhecidos pela revelação do Evangelho, são declarados por Paulo como insondáveis e inescrutáveis. Preste atenção. A sabedoria e o conhecimento de Deus, os quais Deus está manifestando neste tempo, especialmente pela condução dessa história, na qual Ele está fazendo os seus propósitos se cumprirem, e através da qual Ele tem governado a salvação que Ele está conduzindo àqueles a quem Ele vai salvar, embora sejam conhecidos, só são conhecidos parcialmente. O juízo de Deus e o governo de Deus são nos dados a conhecer, mas só são nos dados a conhecer em uma medida, porque no fim das contas, o juízo e o conhecimento de Deus são insondáveis. Não é o que ele diz aqui? Olha o que ele diz no verso 23. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ninguém pode chegar à compreensão plena dos caminhos de Deus. Ninguém pode chegar à compreensão plena do juízo de Deus. Nenhum de nós tem constituição moral absoluta e nem tem visão de todas as coisas para saber se Deus, ou melhor, para julgar o próprio juízo de Deus. Os juízos de Deus são insondáveis. E nenhum de nós tem conhecimento de tudo para saber se Deus está conduzindo da melhor forma possível este mundo, né? Como nós imaginamos que deveria ser. Por que não? Porque a sabedoria de Deus é insondável. Deu para entender isso aqui? Deu para entender? O conhecimento e a sabedoria de Deus são notórios, são visíveis, são patentes, eles estão esfregando no nosso rosto que Deus é um Deus que está governando esse mundo com conhecimento e com sabedoria, que Deus está governando as vidas com conhecimento e com sabedoria, mas nenhum de nós tem condições de chegar à profundeza disso, de conseguir entender todas as dimensões disso, porque isso é de último modo completamente insondável. Não é à toa então que ele desafia, e ele pergunta no verso de número 34, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Vamos lá, tem aqui alguém aqui no nosso meio que tem ajudado Deus? Quando Deus estava estabelecendo os propósitos que Ele ia designar nesse mundo? Tem alguém aqui no nosso meio que está ajudando Deus a estabelecer projetos e planos para a nação? Para a sua própria vida? Alguém de nós aqui ajudou Deus quando Deus estava planejando todas essas coisas? Paulo tira essas duas perguntas de Isaías capítulo de número 40, verso 13 a 14. Abra comigo sua Bíblia lá. Nós veremos Paulo... esta pergunta de Isaías, que Paulo vai replicar aqui no capítulo 11, e nós veremos algumas outras coisas que o profeta Isaías fala sobre isso. E o profeta Isaías diz assim: quem conheceu o Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Deus, o que esse texto está dizendo, queridos? Esse texto está dizendo que Deus é livre para determinar o caminho desse mundo que Ele mesmo estabeleceu, e Ele faz isso soberanamente, sem o conselho de ninguém, absolutamente. Deus, Ele mesmo é livre para determinar as coisas que fará, e Ele as realiza sem a ajuda de ninguém. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Paulo está se admirando de um Deus
que não é um Deus contingente, um Deus dependente, um Deus que necessita de apoio, de ajuda, de auxílio. Paulo está se admirando de um Deus que ninguém pode conhecer sua mente. E deixa eu te dizer uma coisa, nem no céu você vai conhecer a Deus inesgotavelmente, certo? Nem no céu você vai conhecer a Deus absolutamente, tá bom? Nem na nossa condição de exaltados, transfigurados, uma nova mente, um novo corpo, ainda haverá mistérios de Deus para serem conhecidos pela eternidade, simplesmente porque Deus é Deus, e nós não somos deuses. Preste atenção, não há ninguém que possa se colocar à altura de ser conselheiro de Deus, de mostrar-lhe algo que ele não viu, de esclarecer a Deus algo que ele não entendeu. Deus, ao governar este mundo, cumpre o seu decreto e o faz com conhecimento e com sabedoria, de modo perfeito e irretocável, incorrigível. Deus não improvisa, Ele não é pego de surpresa, Ele não precisa aperfeiçoar seus planos, Ele não busca alternativas, Ele não procura medidas menos piores. Seus caminhos são perfeitos e estão muito mais alto que os nossos caminhos, seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, tal qual os céus são mais altos que a terra. Entende? Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa que alguém lhe mostre alguma coisa que nós estamos vendo. Será que se Deus fizesse assim não seria melhor? Né? Às vezes a gente pensa que acha um jeito melhor para Deus fazer alguma coisa. O que nós concluímos então desse trecho do canto de Paulo, queridos? O que é possível concluir aqui? É possível concluir que o decreto de Deus, aquilo que Deus estabeleceu que Ele vai fazer neste mundo, que Ele vai realizar nessa história, o cumprimento que Ele está dando aos seus planos, este decreto é perfeito. E que Ele é soberano para fazer que esse decreto se cumpra. Amém? Abra comigo sua Bíblia, eu quero ler 2 textos, por fim, que falam sobre Deus ser perfeito em estabelecer seus planos e em Deus ser poderoso para trazê-los à existência, cada um deles, quer seja seus planos para o mundo como um todo, quer seja seus planos para cada indivíduo de modo particular. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 46, versos 10 e 11, e observe o que a palavra de Deus nos diz aqui. A palavra de Deus nos diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isto farei. Este é o Deus que estabelece o seu decreto e que o realiza de modo pleno e absoluto. Ele, se necessário for, até as aves, ele as convoca para que cumpram o seu plano. Eu acho extraordinária a história do profeta Jonas, né? Ali, um peixe e um verme são missionários de Deus. O peixe é missionário de Deus. Deus disse, pega aquele serzinho que está caído lá no mar, abarca aquele camarada na sua boca e leva ele. O peixe simplesmente disse, ok, Senhor. A abóbora Deus faz crescer. Ela cobre a aboboreira, uma planta semelhante, na verdade não podia ser abóbora como nós a conhecemos, né? Mas está lá no texto, tudo bem, vamos falar na nossa tradução. Deus faz crescer aquela planta, e então Deus dá ordem ao verme. E o verme vai lá e morde a planta, e a planta morre. Até as aves, os vermes,
os peixes, as ondas, os ventos, os mares, tudo obedece a esse decreto de Deus. Por quê? Porque simplesmente ele diz: o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei. Entende? É claro que Paulo tem que se admirar e dizer: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o que está escrito em Efésios, por fim, versos 11 e 12. Aqui a palavra de Deus continua falando de um Deus que cumpre o seu plano, que estabelece as coisas segundo o seu propósito. E aqui ele está falando especificamente de Deus predestinar e trazer para si aqueles a quem ele vai salvar. Esse texto nos diz que Deus alcança os homens conforme o seu plano, o seu propósito e a sua vontade. Olha o que diz esse texto: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o quê? O plano daquele que faz o quê? Todas as coisas, segundo a sua própria vontade, segundo o propósito da sua vontade. E o verso 12 diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O que esse texto está dizendo? O alvo primário da realização dos planos de Deus é a sua própria glória. É a sua glória que Deus intenta manifestar quando Ele está realizando os seus planos. E aqui Ele cumpre os seus planos de que modo, queridos? Tendo predestinado, escolhido, trazendo para si aqueles que Ele vai salvar. A vida dos homens está estabelecida conforme os planos e desígnios de Deus. Por isso Paulo se admira. Entendeu? Deu para entender? Bem, eu gostaria que você saísse aqui nessa noite com este entendimento claro na sua mente. O Deus de quem Paulo se admira é um Deus que governa tudo com conhecimento e com sabedoria, que estabelece seus caminhos, cujo decreto se cumprirá total e cabalmente. Deus estabeleceu cada dia da existência, da história deste nosso planeta, desta humanidade, de cada ser vivo, e Ele fará com que os seus decretos, ou melhor, o seu decreto se cumpra. Amém? Amém? Então tá bom. Então agora eu vou para os desafios que nós temos. Eu quero fazer 4 aplicações. Eu sei que pode ser que haja aqui alguns desafios à sua mente, à minha mente, diante desta fala de Paulo, né? Lembre-se que Paulo não está aqui numa academia discutindo teologicamente esse assunto. Paulo está simplesmente se deslumbrando, depois de tudo que ele viu sobre o Evangelho, tá? Mas eu sei que depois de falar sobre isso, pode ser que surja alguma dúvida na sua mente. E por isso, eu sei que pode haver algum conflito da ideia de um Deus que decreta todas as coisas e algumas coisas que nós vemos na realidade. E eu quero falar basicamente sobre 2 desses conflitos aqui. O conflito da ideia do decreto de Deus e a minha liberdade. Talvez você se pergunte: pastor, eu tenho dificuldade em entender a minha liberdade dentro da soberania de Deus. Como é que funciona a minha liberdade dentro da soberania de Deus, pastor? Se Deus decreta tudo, se Deus estabelece como cada coisa deve ser, se conforme no Salmo 139 está escrito, que todos os nossos dias já foram por Ele escritos. Está escrito lá, não está? Você já viu isso lá? Está lá. Os nossos dias foram escritos. Deus não perde de vista, Deus não é pego de surpresa com nenhum de nossos dias. Como eu relaciono essa confiança no decreto de Deus e a minha liberdade? Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, preste bastante atenção. Eu poderia dizer muitas coisas aqui, mas eu vou dizer só o essencial, tá? A sua liberdade, ela é real, certo? A Escritura não nega isso. Tanto que a Escritura nos diz que os homens serão julgados pelas suas decisões. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
Sua liberdade é real, mas a sua liberdade não é absoluta. Só há uma liberdade absoluta neste mundo. Adivinha de quem é? É sua? Bom, se for sua, você é Deus. E a gente veio mudar de lugar. Botar você lá sentado no alto sublime trono de Deus aqui, me ouvindo pregar esse sermão. Né? Mas não é. Sua liberdade não é absoluta, só há uma liberdade absoluta. Você quer que eu te dê prova disso? Preste bem atenção. Você preferiria ter nascido no Brasil ou na Suíça? Onde você preferiria ter nascido? E onde você nasceu? Aqui. Você preferiria ter nascido para experimentar essa pandemia em 2019, 20, não sabemos, 21, né? 2021, e não sabemos por quanto tempo pode se prolongar, ou preferiria ter vivido num momento do país onde não tivesse pandemia do mundo? O que você preferiria? Você tem liberdade para escolher entre uma coisa e outra? Claro que não. É óbvio que na nossa vida a gente não tem liberdade absoluta. Pelas próprias contingências, limitações, circunstâncias, que todas estão arquitetadas segundo os planos de Deus para cada um de nós. É óbvio que nós não temos liberdade absoluta. Eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas eu espero que isso aqui baste. Eu estou em conflito. Eu tenho liberdade, já que Deus tem seu decreto, tem, só que sua liberdade não é absoluta. Entende isso? A liberdade absoluta é a de Deus, e Ele cumpre seus decretos, sim, seus planos, sim, Ele realiza a sua vontade, sim. É muito mais fácil para mim e para você reconhecer uma coisa muito importante: você não é soberano. Tá certo? Parece óbvio, né? Mas do jeito que a gente vive esse tempo, a gente vive como se nós fôssemos deuses. Você não é Deus. Deus é Deus, você não é. Aceite isso, ok? Dói menos quando a gente aceita. A gente entende que a gente é criatura e Deus é criador. A gente entende que Ele é Senhor e nós somos servos. A gente entende que Ele governa e nós somos governados. Deu para entender? Beleza? Bom, teria muitas outras coisas para falar sobre esse conflito da ideia do decreto de Deus e a sua liberdade, mas eu acho que isso aqui basta. Se não bastar, depois você pode marcar um gabinete, tá bom? Se tiver em crise, a gente conversa no gabinete, ok? Há um outro conflito possível aqui. O conflito da ideia do decreto de Deus e o mal. Puxa, pastor, como é que fica essa coisa? Se Deus decretou tudo, e existe o mal nesse mundo, um mal que aflige esse mundo, me aflige, como é que Deus pode ter decretado todas as coisas e o mal? Como é que funciona isso? Bem, aqui a gente entra naquela velha confusão, né? Alguém já disse há um tempo atrás, coloque-se essa frase em Hume, mas não foi só Hume que falou sobre isso, David Hume. Bom, se Deus é bom e onipotente, então Ele é perverso, porque existe o mal. Ou então, se existe o mal e Deus é bom, então Ele não é onipotente, porque Ele não conseguiu desfazer o mal. Será que isso está certo? Parece certo, né? Nesse caso você está dizendo o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria bem melhor. Né? Você está fazendo exatamente o que Paulo disse que ninguém pode dizer. Quem foi o conselheiro de Deus? Você faria bem melhor, é? Muito bem. Você quer levantar a mão para a gente votar em você e de repente a gente elege você Deus? Né? Não sei se a gente tem um contingente aqui bastante, né? Isso aqui é uma falácia lógica, tá, queridos? Não existe essa ideia. Por quê? Primeiro, sim, o mal, a queda e o pecado não aconteceram fora do governo de Deus. Isto não pegou Deus de surpresa. Deus os permitiu por entender que eles são necessários para que Ele cumpra o seu decreto. O cristão não tem medo de falar sobre o mal, sobre as tragédias que há nesse mundo, sobre o pecado. Deus entendeu que estas coisas são necessárias para que Ele cumpra o seu decreto. A Bíblia não diz que Jesus Cristo foi morto, porque depois da queda, Deus percebeu que tragédia. E agora, o que faremos? O que faremos? O que faremos? Alguém disse, bom, tá, não tenho o que fazer, posso ir eu? E Deus Pai disse, caramba, tem que ser você, filho? Que dificuldade. Não, queridos. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação
do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia e decretava que aconteceria a queda, que aconteceria a redenção e que aconteceria a restauração de todas as coisas. Entende? Nosso Deus não é um Deus desprevenido. Nosso Deus é um Deus que governa sobre todas as coisas. E eu poderia elencar para você diversos motivos para que há a necessidade do mal nesse mundo. Mas eu quero elencar só um. Eu acho que esse é o bastante. Este motivo, quem o expressa de um modo muito bacana é Justin Taylor, no livro Notas da Xícara Maluca. Que livro estranho, pastor. É um livro muito legal, tá? Se você tiver curiosidade, depois o leia. Notas da Xícara Maluca. Justin Taylor diz o seguinte, preste atenção, ele falando sobre o porquê do mal. O mal existe para que Deus pudesse ser humilhado, insultado, a fim de que a profundidade do seu amor e sacrifício pudessem ser expressados o máximo possível na pequena moldura da história. Se Deus não sofresse do modo como sofreu, não se sujeitasse ao mal do modo como Ele se sujeitou, nós nunca teríamos um quadro pintado com cores tão vivas na moldura da história, de uma demonstração absurda do seu amor. Se fosse só para isso, já bastava a existência do mal. Há outros propósitos ainda, mas só este já basta. Deus permite que o mal exista para que ele possa ser humilhado e insultado, a fim de que a profundeza do seu amor e sacrifício sejam expressos de um modo que, sem o mal, nós nunca veríamos antes. Deu para entender? Amém? Tá, depois de resolver esses seus conflitos existenciais e filosóficos, deixa eu ir para duas questões mais práticas, tá? Preste atenção. A admiração ao decreto de Deus nos leva a reconhecer a nossa ignorância. Eu espero, meu irmão, que você se admire diante do conhecimento e da sabedoria de Deus, para que você se reconheça ignorante. Né? Coisa boa é quando nós sabemos que não sabemos. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer aqui, que são insondáveis os juízos e os caminhos de Deus. Ele está dizendo, nós ignoramos, nós não podemos conhecer e compreender em profundeza os juízos e os caminhos de Deus. Paulo está fazendo uma declaração de ignorância. E é importante que diante do decreto perfeito de Deus, que está sendo conduzido conforme o seu conhecimento e sabedoria, que nós reconheçamos a nossa ignorância. Por quê? Haverá situações difíceis que a oração nos trará resposta e providência. E até mesmo milagres de Deus, né? Mas haverá muitas coisas que acontecerão conosco que nós não saberemos o porquê. Vai haver planos na sua vida que vão se frustrar. Haverá doenças das quais nós seremos acometidos, para as quais nós não teremos resposta. Deus não nos curará e parecerá injusto da parte de Deus nos acometer de tais doenças. E diante de sofrimentos, Deus não nos enviará uma mensagem por e-mail, nem pelo WhatsApp, ou por sonho, ou por qualquer outro meio, para nos dar explicação do nosso sofrimento. Certo? Sim, haverá situações as quais nós ignoraremos. E é exatamente o que Paulo está declarando aqui. São insondáveis. Eu não consigo entender. Pastor, que negócio é esse? Haverá doenças que Deus não nos curará? Claro, irmãos. Haverá circunstâncias difíceis das quais Deus não intervirá em nosso favor? Também. Isso não quer dizer que Ele não esteja conduzindo essas coisas com sabedoria e com entendimento. Pastor, mas eu ouvi dizer que Deus é a resposta para tudo, que vai dar tudo certo. Não desse púlpito, tá? Não desse púlpito, você não tem ouvido esse tipo de coisa daqui, tá bom? Porque segundo a Escritura, meus queridos, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve essa epístola, ele está fazendo planos, projetos. Caramba, eu vou pregar lá na Espanha, pessoal. Quando eu passar junto de vocês, me ajudem, me enviem para lá. E até onde a gente saiba, Paulo nunca chegou à Espanha. O bom plano de Paulo de ir à Espanha pegar o Evangelho, não chegou a cabo.
Inclusive, nós vemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, uma situação que nos deixa corados. Paulo disse que um servo de Satanás estava esbofeteando o seu rosto. E ele ora uma, ora duas, ora três vezes, e Deus não está nem aí em responder Paulo. Caramba, mas é o diabo. Será que Deus não vem contra o diabo ao nosso favor, não, pastor? Às vezes não. Às vezes o diabo é exatamente o que Deus quer que aconteça na sua vida. Você ser esbofeteado pelo diabo. Deus vai dizer a Paulo: de modo nenhum eu vou tirar de você essa situação. Eu quero que isso aconteça, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Entende isso? É difícil de entender, né? Mas é exatamente assim que Deus faz. Jó é acometido de uma terrível enfermidade, que ele considera injusta, e ele não recebe qualquer justificativa de Deus para aquela enfermidade. Muito pelo contrário, ele apresenta muitas queixas, algumas ferinas, né, algumas queixas amargas. O fel está sendo destilado pelos lábios de Jó, muitas vezes. Você pensa que Jó é o piedoso? Oh, o piedoso, não. Jó muitas vezes tem palavras ácidas, ferinas, amargas. E sabe o que Deus faz? Deus não chega e diz: oh, meu filho, desculpa, eu devia ter te avisado, né, o que ia acontecer, que você ia passar por isso. Foi mal, hein? Da próxima eu te aviso. É isso que Deus faz? Ô, filho, desculpa, vacilei, não era para ser isso tudo, não. Era para ter sido só metade do que você passou. É isso que Deus faz? Não, irmãos. Deus vem tempestuosamente, agressivamente e poderosamente contra Jó. Deus diz: se vista e me enfrente. Você não queria falar comigo? Então tá bom. Você não achava que faria melhor do que eu faço? Vamos lá, se veste, olha para mim, eu vou falar com você, e você me responde, se você sabe. Como é que Jó termina? Eu não devia nem ter aberto a minha boca, Senhor. Deus explica para Jó o que ele estava passando? Não, você e eu sabemos, nós lemos o livro e sabemos, mas Jó ficou sabendo? Não. Jó não soube o motivo, a causa, a circunstância, o porquê de ele ter passado por todas aquelas coisas. E é importante que nós reconheçamos: há um Deus cujo conhecimento e a sabedoria são profundíssimas, e Ele governa tudo conforme o seu decreto, e diante disso, sim, nós nos quedaremos muitas vezes ignorantes, e é importante que nós reconheçamos a nossa ignorância. Em Deuteronômio 29, a palavra de Deus nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós. Você tem algo que é revelado a você aqui nessa noite. O que é revelado a você? Deus é pleno de conhecimento e de sabedoria. Deus governa desde o primeiro segundo da existência da história, e Ele levará a curso e dará cabo à história, cumprindo todos os seus planos. Deus governa a vida de cada serzinho humano, inclusive a sua mesma. Isso é conhecimento. As coisas conhecidas são para nós, mas as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. E Ele dá a conhecer quando Ele quer e se Ele quiser. Tá bom? Então, meu irmão, se você não discerne, não entende o porquê de aflições, de planos que se frustram, o porquê de doenças e coisas semelhantes, simplesmente entenda: há coisas que são a nós encobertas. Amém? Bom, por fim, a admiração ao decreto de Deus me traz confiança, mesmo quando sou sugerido pelo diabo que o Senhor não está no controle, ou não está governando, ou não se importa. E o diabo vai, em muitas dessas situações, né, levantar esses questionamentos em nossa alma. É exatamente o que ele faz com e Adão. Em Eva e Adão, nós vemos o diabo sugerindo: será que Deus não podia fazer melhor com vocês, hein? Caramba, Deus privou vocês de uma fruta tão legal, vocês iam saber de tanta coisa, vocês iam evoluir tanto, vocês iam ser semelhantes a Deus. Olha a sugestão do diabo:
Será que Deus está governando do jeito certo? Será que Deus está fazendo direitinho? Acho que não. Acho que vocês deviam tomar suas próprias decisões e fazer do jeito de vocês, porque do jeito de Deus não é o melhor jeito. Percebe a fala do diabo? A fala do diabo é uma fala de incitar, de dizer não, que Deus não está dando o que vocês merecem. Ou quem sabe, Deus está fazendo você sofrer porque Ele não ama você. E eu quero dizer até uma coisa, queridos. Pode ser que, num certo sentido, até essa fala do diabo aqui tenha lá sua coerência, que fala: Deus não está permitindo que você tenha todo o recurso e toda a segurança de que você precisa. Sim, muitas vezes Deus nos privará de recursos e de seguranças, tá? Mas não é porque Ele nos ama, ou melhor, não é porque Ele não nos ama, é exatamente porque Ele nos ama. Não é que Deus não se importa com você, é que Ele não se importa com você do jeito que você se importa com você. O jeito que eu me importo comigo é o seguinte: eu estou saudável, está dando tudo certo, é isso que eu quero, não é? Quem não quer isso, né? Esse é o jeito que eu me importo comigo. Se as coisas estiverem indo de vento em polpa, se eu estiver saudável, se meus planos estiverem dando certo, se eu estiver sorrindo todos os dias da minha vida, é para isso que eu imagino que Deus existe. Não, não é. Acima de tudo, nós estamos caídos em Adão. Nossos próprios desejos estão corrompidos. Aquilo mesmo que a gente deseja, em primeiro plano, não é de forma última as coisas que nós mais necessitamos. O que nós mais necessitamos é irmos sendo de novo restaurados à imagem de Deus em Cristo. E algumas vezes será do interesse de Deus que haja tribulações e aflições sobre nós, para que nós possamos ir nos tornando a imagem de Cristo. Isso é do interesse de Deus. Deus está interessado em você exatamente porque em algum momento algumas aflições são explicadas porque nelas Deus está nos forjando a imagem de Cristo. Tá bom, queridos? Deu para entender? Enfim, que essa admiração ao decreto de Deus possa conduzir você a reconhecer que este Deus é um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas com sabedoria e com conhecimento, e que está fazendo tudo isso para a sua própria glória e para o nosso bem último. Tá bom? Coloque-se em pé. Que no meio de aflições, no meio de tribulações, no meio de angústias, também nos dias em que a vida estiver correndo de um modo favorável, você reconheça em todas essas coisas que Deus é rico em conhecimento e em sabedoria, e que para Ele faz todo sentido todas as coisas que estão acontecendo com você, exatamente porque o seu propósito último não é que nós desfrutemos as coisas passageiras e momentâneas apenas. É claro que Ele nos fará bem nessa vida, mas especialmente de que nós estejamos sendo transformados à imagem de Cristo, para a glória de Deus Pai. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nos tem permitido ouvir tua palavra e saber quem o Senhor é. Nós não estamos anestesiados sob o efeito de palavras ilusórias que nos dizem que essa vida será um mar de rosas, um parque de diversões. A tua palavra não nos engana. Haverá dias de tribulação e de angústia, dias de dor e sofrimento, mas acima de tudo, a tua palavra me mostra que o Senhor é um Deus que está governando tudo e cada uma das situações deste mundo. Obrigado. Minha vida não está sujeita ao acaso. A vida de nenhum dos teus servos está sujeita ao acaso. E o Senhor chama os teus servos a voltarem a confiar em Ti. O Senhor chama os teus servos a olharem para Ti, a renderem-se a Ti.
Há em momentos de tribulação e angústia, quando parece-nos que nós fomos esquecidos, abandonados e até mesmo injustiçados, que nós reconheçamos que há um Deus cheio de conhecimento e de sabedoria, que está governando todas as coisas, que nos responderá muitas vezes e que algumas vezes não nos responderá, e quer seja em sim, em não ou em silêncio, o Senhor é um Deus que governa soberanamente tudo para o louvor da sua glória, e no louvor da sua glória nós encontramos o nosso bem. Obrigado, Senhor, por saber isto à luz da tua palavra. Que os nossos corações descansem e confiem em ti, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amado.